Muitos hoje tentam ganhar dinheiro em cima de você, vender livros para você, ou pior, ganhar votos em cima de você, usando essa palavra, usando esse conceito, usando essa ideia, que é a ideia de nacionalismo. Portanto, cabe a nós, que estudamos a humanidade, a filosofia, pensar o que seria isso, para você estar preparado e pensar melhor e ter uma noção melhor sobre o que seria isso. Porque veja, você estuda na escola uma matéria chamada Brasil Colonial. Entretanto, se nós voltássemos aos séculos XVI, XVII, XVIII e chamássemos alguém de brasileiro, brasileiro nos séculos XVI, XVII e XVIII significa plantador de pau-brasil. Não havia nessa época a noção, a ideia de brasileiro. A brasileiro só vira habitante do Brasil a partir do século XIX, a partir da Constituição de 1824. Isso vale para o Brasil e isso vale para a maior parte do mundo na Europa moderna, na Idade Moderna. Veja, o Perry Anderson, no seu livro Linhagens do Estado Absolutista, ele nos lembra que a ideia de nacionalismo é absolutamente estranha. As monarquias que nós hoje chamamos de absolutistas, que nós hoje chamamos de estados nacionais, óbvio que elas não se chamavam assim. A ideia de nacionalismo, lembra o Perry Anderson, ganha força a partir da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, o que criava identidade entre as pessoas era o rei, era a religião, serem submissos ao mesmo rei, serem pertencentes a uma mesma crença. Quer dizer, a ideia de nacionalismo, em suma, ela é uma ideia muito recente na história, ela é uma ideia muito nova na história humana, ela é estranha à Idade Moderna, à Idade Média. Por isso você vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos agora, gente querendo defender o nacionalismo norte-americano, lembrando que eles são descendentes dos puritanos, fugidos, etc, etc. Mas quando você estuda a história dos Estados Unidos, você descobre que esses puritanos, fugindo das guerras religiosas, são uma minoria na composição da nação, do que hoje nós chamamos de nação norte-americana. O nacionalismo irlandês, para pegar um outro exemplo, fala dos celtas, que eles são herdeiros dos celtas e da celticidade. Mas hoje os historiadores até têm dúvidas sobre a presença dos celtas na Irlanda na época pré-romana, mesmo depois da época romana. Então, quer dizer, eu acho que quem resolveu melhor esse problema é o Benedict Anderson, que inclusive é parente do Perry Anderson, quando ele disse que a nação, o nacionalismo, é uma comunidade imaginária, é um produto da nossa imaginação. Não estou dizendo que é bom nem mal, estou te lembrando que é um produto da nossa imaginação. Quando a noção de nacionalismo foi criada no Brasil, na época do Segundo Reinado, utilizaram o índio, né? E claro que era um índio que não era real, era um índio que era idealizado. Depois alguns vão falar na mistura das três raças como formando o Brasil, o que nós sabemos que a coisa não foi bem assim, uma mistura. Nós sabemos de escravidão, de opressão, de morte, etc, etc. A ideia de nação, portanto, é uma ideia imaginária. É uma comunidade imaginária. Se é uma comunidade imaginária, ela pode ser composta, ela pode ser feita de várias maneiras. E eu quero que você pense como as pessoas hoje estão usando essa imaginação, essa noção de nacionalismo, que pense, que veja, que não se esqueça, não é uma noção natural, é uma ideia muito nova na história e é uma ideia artificial, que portanto pode ser manipulada de várias maneiras.